Tem um detalhe no mangá de Beyblade Metal Fight que me incomoda pra caramba, mas ele não me incomoda no sentido de toda vez que eu leio isso traz algum sentimento ruim, mas sim aquela sensação de por que que isso não foi implementado no anime, sendo que faria muito mais sentido para algumas lutas. Esse detalhe, ele seria suficiente para poder tirar alguns Bladers de cena, quase como aquele motivo para falar, olha, é o personagem que simplesmente teve um Beyblade explodido e esse personagem ele não é mais um Blader, ele desistiu de ser porque ele perdeu a vocação. Esse tema faria muito mais sentido para poder explicar alguns Bladers que nunca mais apareceram na série. A gente sabe que pela Takara Tomy, pelo Takafumi Adachi, principalmente pela Hasbro, isso não foi uma das decisões mais sábias a se colocar. Num ponto de vista, digamos, mais coerente para a história, faria muito sentido, mas num ponto de vista financeiro, não faria. A razão para isso, senhores, é muito mais simples. Imagina um ponto onde a Takara Tomy, a Hasbro, elas precisam vender muitos produtos, e principalmente elas precisam passar para o seu público uma credibilidade e falar, olha, os nossos produtos são duráveis, esses produtos chineses que vocês estão comprando aí, de outros desenhos que, por incrível que pareça, Beyblade teve muita cópia, eles não são bons. Qual que seria a melhor forma de trabalhar isso no audiovisual? É literalmente tirando um dos elementos que estavam mais presentes no mangá e simplesmente tacar um famoso foda-se. Não existiu isso daqui, nunca existiu, só tá na história do mangá. Esse detalhe dos Beyblades explodirem cria quase como se fosse uma história de um universo paralelo aonde tudo isso aconteceu. E esse detalhe é um detalhe muito curioso, já que foi por esse motivo que diversos Beyblades ali, eles de certa forma evoluíram. Aqueles primeiros Beyblades mais clássicos, que eles eram todos furados, que eles pareciam ali mais um esboço dos Beyblades atuais, eles ganharam a evolução para suas versões entre aspas, definitiva através desse fato. Uma luta ou outra, o Beyblade ele era explodido, ele era quebrado e simplesmente ele ressurgia de uma forma, digamos assim, um pouco macabra em alguns casos, que nem foi o do Sagitário, numa forma renascida e numa forma mais trabalhada. Inclusive, esse fato dos Beyblades eles terem uma evolução nativa do começo é uma coisa que a gente não chegou a ver no anime de Beyblade. Simplesmente as primeiras cenas com o Sagitário já era dele, entre aspas, evoluído, mas dentro do mangá, a gente vê que o Sagitário ele não era totalmente evoluído, ele era um Beyblade muito mais simples. E essa questão é uma questão que ainda gera muitas dúvidas na galera, assim, que de fato procura achar uma razão em Beyblade, né, por mais que não tenha, e a gente sabe que fazer isso é meio inútil, e a resposta é simplesmente, cara, só existe no mangá. E isso entra uma questão que um inscrito falou um tempo atrás aqui no canal, que a história do mangá, ela é muito diferente da do anime, por mais que a gente tenta achar uma correlação, é quase como se no mangá a história fosse de um universo paralelo, porque você nota que determinados elementos em relação ao anime, igual eu fiz a primeira parte falando das 5 diferenças entre o mangá e o anime, são diferenças que quando você vai pro mangá, parece que o mesmo momento tem duas coisas. Então isso gera na comunidade uma sensação de, cara, eu assisti durante muitos anos o anime, quando eu fui pra ler o mangá é uma coisa totalmente diferente. E o curioso de tudo isso, cara, é que é uma coisa que revolta qualquer um, porque Beyblade Metal Fight no mangá, ele é uma coisa que, por mais que é corrida, é uma coisa que determinados pontos seriam muito interessantes para ter uma complementação no anime. Não somente isso seria uma coisa muito interessante da gente ver, o que ocasionaria um começo de Beyblade diferente do que a gente viu. Porque, bom, o Pegasus do Jinka lá no mangá, já vai um spoiler para quem não leu, o Pegasus do Jinka, ele é simplesmente destruído na batalha contra o Ryuga. O Sagitário, ele é destruído pelo Busudima. O Leone nem tanto, mas o Beyblade principal do Benkei também ele é destruído na batalha. E todos esses Beyblades foram Beyblades que evoluíram e foram para suas versões definitivas, entre aspas. Você parou para notar uma coisa de diferente no anime? Exatamente, o anime ele já começa com os Beyblades na sua versão definitiva. Galera, eu sei que muitas pessoas não concordam com isso, muitas pessoas vão falar, ah, mas o anime foi bom do jeito que foi, mas pra galera que gosta de uma coisa que o detalhe é o ponto-chave, isso seria uma coisa que mudaria muito a história. Lembra que eu falei há um tempo atrás que existia um tema em Beyblade que simplesmente mudaria muito o rumo de desfecho de algumas histórias? Exatamente esse motivo de um Beyblade ele explodiu e ele não pode mais ser consertado daquela forma, seria uma coisa, digamos que pontual, precisa, necessária, que resolveria muito a questão de desfecho. Alguns Bladers e Metal Masters que foram simplesmente descartados e posteriormente Metal Fury apareceram naquela cena final contra o Nemesis, poderiam ter tido ali o seu destino selado dessa forma, porque como a gente muito bem sabe, Beyblade Metal Fight, ele não trouxe ali uma sequência. Galera, desculpa, mas Zero D não dá pra ser considerado Metal Fight, esquece Zero D nessa análise. Imagina Metal Fury se alterado um pouco a história pra poder
poder ser quase igual aqueles comissários do Thanos lá em Vingadores. Cara, imagina eles passando e ceifando ali cada um dos Bladers e tendo seus Beyblades destruídos. Isso resolveria muito aquela questão de deixar muita ponta solta. O famoso o que tal Blader tá fazendo depois. Porém, a gente sabe que pra atacar a Tomy e vender produto, eles não fizeram isso. E se você também tem algum ponto, cara, que você notou lendo o mangá, que é diferente no anime, que poderia ter sido melhor implementado, deixa aqui no campo dos comentários, galera, porque cada detalhe sobre Beyblade é interessante pra gente poder bater um papo aqui no canal. Rapaziada, se você não é inscrito do canal, cara, desce a tela aí, clica no botão de se inscrever e deixa seu like que você ajuda o canal imensamente. E se você tá pelo celular, cara, dá uma arrastadinha no lado no botão dos comentários e vê se você tem a opção de você hypar o vídeo. Eu peço encarecidamente, galera, para você poder fortalecer, porque cada vez que você hypa o vídeo, você ajuda o canal a crescer o vídeo, a crescer o público e continuar se mantendo ativa. Galera, o YouTube te dá pontos de hype de graça para você gastar com o canal, e o hype ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas. Para vocês terem noção, galera, o canal ele começou a mudar drasticamente quando a gente começou a ter a opção de hypar os vídeos. Não é à toa, galera, que o hype ele ajudou a gente a concluir a nossa meta dos 1000 inscritos. Eu sou muito grato a vocês por isso. Galera, meu nome é André, muito obrigado por terem ficado até o final. Fiquem bem e fui!